Meus irmãos, queria vos convidar a meditar na palavra do Senhor nesta noite. Gálatas capítulo 6, versículos 6 em diante, em nome de Jesus. Versículo 7, na verdade. Gálatas capítulo 6, versículo 7 até o 10. Glória. Aleluia. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Glória a Deus. Glória a Deus. Gálatas 6, 7, está escrito assim: Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Quem semear na sua carne, da carne colherá a corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não desanimemos na prática do bem, pois se não desfalecermos, a seu tempo colheremos. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. Versículo 7, mais uma vez. Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos em teu nome para glorificar ao Senhor em nome de Jesus. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha continuar abençoando o nosso culto. Continua, Deus, derramando da tua graça, manifestando o teu poder. E nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui com os nossos corações leves, cheios da tua alegria, cheios da tua graça, da tua presença, em nome de Jesus. E sobre todas as nossas vidas, sobre toda a tua igreja, que todo o poder das trevas caia por terra agora, em nome de Jesus. Nos abençoa, Deus justo, em nome de Jesus. Dá-nos da tua graça e que possamos sair verdadeiramente daqui ensinados pelo Senhor e que o nome do Senhor seja engrandecido, que os teus anjos nos apoiem e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. 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 Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu preciso nesta noite conversar ou proclamar algo diante de vós que é extremamente importante, né? E que tanto ímpios como justos, como nós, como santos, nós vemos na prática que é uma verdade e que nós precisamos aplicar esta verdade nas nossas vidas. É aquilo que é chamado, né, tanto no nosso meio evangélico, como às vezes no meio não cristão também, né, de lei da semeadura, e aquilo que está dito pelo Senhor aqui, ou melhor, pelo apóstolo Paulo, de uma forma extremamente clara e notória de nós entendermos: o que o homem semear, isso colherá. Talvez não haja uma verdade mais natural, mais geral em todo o cotidiano da vida humana do que isto aqui. Nós sabemos e entendemos que aquilo que nós semeamos é aquilo que nós vamos colher necessariamente. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro que quando eu tinha 19 anos, eu não conhecia o Senhor ainda estava, né, começando a me interessar pelo Evangelho. Meu pai se mudou para uma chácara. Eu me lembro quando nós mudamos para lá, tinha somente a base da casa, né, e um pequeno barraco ali no meio, e eram 2 hectares, 20 mil metros quadrados de terreno, né, e estava tudo absolutamente coberto de mato. Não tinha possibilidade nenhuma de fazer aquilo. Meu pai foi, com o tempo, ele construiu a casa, preparou aquele lugar para nós morarmos, passou o trator em tudo, tirou todo aquele mato, né, e nós ficamos ali com a casa no meio de um terreno gigantesco, né, mas não sabíamos exatamente o que fazer, né, e coincidentemente ou não, passaram-se alguns meses, eu fui para o IFB, onde eu conheci a Shirley, nós começamos a fazer um curso ali de agroecologia, né, no qual nós fomos aprendendo a manejar as plantas, né. Meu pai se empenhou bem mais do que eu lá na época, porque acabou que, conhecendo a China, eu não tive muito tempo para pensar nessas coisas. Acabei pensando mais nela do que na faculdade. Mas a gente aprendeu algumas coisas. Eu lembro que nós estávamos ali, tinha casa, tinha todo aquele terreno que estava arado já preparado.
né? E meu pai me deu a ideia, ou eu conversei com eles, nós fazemos um pequeno canteiro, né, ali naquele lugar, né, e nós, né, pegamos as ideias, pegamos os ensinamentos que nós recebíamos na faculdade e plantamos aquele primeiro canteiro. Colocamos as sementes, regamos, preparamos uma irrigação, cuidamos daquelas plantas, fomos acompanhando. Algumas às vezes não iam tão bem, acabavam morrendo, mas nós não desistíamos, nós plantávamos mais uma vez, cavávamos aquele buraquinho, colocávamos às vezes hortaliça, colocávamos um milho, colocávamos uma planta grande como um abacate, por exemplo, né? Íamos plantando as coisas, né? E às vezes a gente planta e não vê o resultado imediato, né? Mas aí a gente ia insistindo, ia irrigando, ia cuidando, ia preparando, ia adubando, ia fazendo tudo aquilo que nós precisamos fazer para que uma planta venha nascer. E aí, quando nós menos esperávamos, nós vimos aquele canteiro, né, florescendo, ficando cheio de plantas, nos dando frutos, nos permitindo comer ali, às vezes, uma alface, uma cenoura, uma beterraba, né, um rabanete, né, e crescendo também. Né, e aquilo ali foi muito revigorante para nós, quando nós vemos as plantas, as sementes que nós plantamos começando a crescer e dar resultados para as nossas vidas. Aquilo é muito gratificante. A gente deixa de comprar algumas coisas no mercado, né, e passa a comer daquelas coisas que nós mesmos plantamos. E aí começamos a tomar gosto. Meu pai, muito mais do que eu, mas eu também ajudava muito ele, né? E fomos plantando mais e mais e mais e mais canteiros, até o ponto de que daquele terreno de 20 mil metros quadrados, talvez 5 mil metros quadrados tenham ficado cobertos por aquela grande agrofloresta. Mas tudo começou com uma pequena sementezinha que foi plantada naquele primeiro canteiro. Uma primeira semente que nós esperamos ela crescer, esperamos, como diz a palavra do Senhor, a um que rega, a um que planta, a um que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E Deus deu o crescimento ali, né? Nós vimos, até que chegou o ponto, né, talvez perto aí de eu ir embora, né, que nós vimos os canteiros se juntando, a copa das grandes árvores se juntando lá em cima e tinha sombra. Sombra para os pássaros, tinha ninho para os pássaros, sombra para nós, sombra para outros animais grandes viverem ali, porque aquilo ali se desenvolveu. Não foi rápido, não foi do dia para a noite, precisou um esforço, precisou um sacrifício, precisou muitas inchadas, precisou muito suor, precisou às vezes nós nos machucarmos diante do trabalho, sacrificar alguns compromissos que nós gostaríamos de ter tido, para que nós estivéssemos ali, plantando aquelas plantas para que tivéssemos o resultado desejado. Glória a Deus. E quando nós vemos essa questão das plantas, e o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, outras passagens da Bíblia, elas não por acaso comparam esta questão de semear e de colher com as nossas vidas. Porque se nós formos analisar as nossas vidas, meus irmãos, a nossa vida ela se resume a nós semearmos e a nós colhermos. Aquilo que nós estamos vivendo hoje é aquilo que nós plantamos no passado. Nós necessariamente plantamos no passado. Aleluia. Quando nós, né, por exemplo, um homem, ele decide, eu vou passar em concurso público, o que ele precisa plantar? Ele precisa plantar estudo, dedicação, horas a fio, para que ele possa, em nome de Jesus, ou às vezes até afastado de Jesus, mas ele plantando aquilo ali, ele provavelmente vai conseguir colher no futuro um concurso público. Mas ele precisa se esforçar naquele fim. E é interessante, como eu vos disse, que isso se aplica não somente a nós, que somos cristãos, mas a todo aquele que semeia. Por isso que nós vemos que um homem, por isso que nós vemos, por exemplo, esse exemplo do concurso público, não são somente cristãos que passam em concurso público. Quem passa em concurso público é quem? Quem semeou estudo, quem semeou dedicação, quem semeou empenho. E às vezes são pessoas ímpias. E como diz a própria palavra do Senhor, muitas vezes os ímpios, muitas vezes aqueles que não servem a Deus, eles têm mais dedicação com as coisas deste mundo que nós. Por quê? Porque nós sabemos que este mundo vai passar. Nós sabemos que a nossa vida não é aqui neste mundo. Nós sabemos que nós não precisamos, como foi dito pela Shirley mais cedo, né? Nós sabemos que nós não precisamos ficar acumulando tesouros deste mundo. Por isso nós devemos nos contentar e não ficar desesperados, sempre querendo mais. Se Deus nos der, amém. Mas nós precisamos saber nos contentar, para que nós venhamos a ter uma vida tranquila, para que nós não venhamos a ficar ansiosos o tempo inteiro e correndo atrás de 1 milhão de coisas. Mas, meus irmãos, em nome de Jesus, a lei da semeadura, ela vale para todo aquele que semeia.
Glória a Deus. Se um homem semear estudo, ele provavelmente vai colher um concurso público. Se um homem semear esforço no seu trabalho, provavelmente ele vai colher uma promoção. Ele vai ser favorecido ali naquele lugar, porque ele se esforçou, porque ele semeou coisas boas. Mas quando nós vemos alguém no trabalho, por exemplo, que semeia fofoca, semeia contenda, semeia discórdia, fala o que não deve, faz o que não deve, é preguiçoso, o que essa pessoa vai colher? Aleluia. Às vezes vai ser demitido. Às vezes vai ser tirado de um posto que era melhor, vai ser colocado num posto pior. Porque ela semeou coisas ruins. Como está escrito aqui? Versículo Glória a 8. Deus. Aleluia. Quem semear na sua carne, da carne colherá corrupção. Quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, meus irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, tomar muito cuidado com essa questão nas nossas vidas, para que nós venhamos a prestar atenção nas sementes que nós estamos plantando em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque cada uma dessas sementes, cada uma dessas coisas que nós plantamos, uma hora, cedo ou tarde, nós vamos colher. Como diz aqui também em versículo 9, não desanimemos, pois se não desfalecermos, a seu tempo nós colheremos. Glória Às a vezes, Deus. às vezes é justamente aqui que muitos de nós falhamos. Porque às vezes nós plantamos a semente, plantamos uma semente de amor, uma semente de paz, de companheirismo, mas nós não vemos resultado a curto prazo. E aí nós ficamos desesperados. Imagina se eu e o meu pai, como plantamos aquela agrofloresta, aquele canteiro inicial, se nós estivéssemos desanimados, porque o sol queimou algumas sementes, porque algumas morreram por falta de irrigação, porque algumas demoraram demais a nascer, se nós estivéssemos desanimados, porque demorou, talvez aquela chácara, a realidade dela teria sido outra chácara. Talvez teria virado pasto para vaca. Aleluia. Talvez não teria tido uma planta sequer ali, mas nós tivemos paciência. E nós perseveramos em semear e plantar, sabendo que Deus, confiando que Deus daria o crescimento. Glória a Deus. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos desfalecer. Essa regra se aplica à agricultura, se aplica a nós também, em nome de Jesus. Nós não podemos desanimar, porque se nós não desfalecermos, a seu tempo nós colheremos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus, continuar semeando, continuar acreditando, continuar fazendo bem, continuar plantando a paz em nome de Jesus, plantando o amor, que aí a tempo oportuno nós vamos colher. E é interessante que nós, que somos cristãos, nós precisamos também ter uma perspectiva. Nem toda recompensa, nem tudo aquilo que nós vamos colher vai ser manifestado neste mundo. Aleluia, Rei. Há coisas, meus irmãos, que, como nos diz aqui também, versículo 8, quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Há coisas que nós vamos plantar aqui, os ímpios, eles plantam e colhem aqui, e a recompensa deles está aqui, neste mundo. Mas há coisas que nós, cristãos, plantamos, que nós esperamos uma recompensa não neste mundo, não nesta vida, mas uma recompensa na vida eterna em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes nós queremos muito, e às vezes nós semeamos e plantamos e não recebemos, mas às vezes Deus está separando e reservando para nos entregar aquilo que nós queremos na vida eterna. Glória a Deus. Glória a É como nos diz, como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, né, a quem planta e a quem rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos, nós podemos plantar, nós podemos regar, nós podemos nos esforçar, nós podemos fazer tudo aquilo que nós achamos que vai ser suficiente para aquela semente que nós plantamos nasça, mas se Deus não der o crescimento, não adianta nenhum esforço nosso. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja qual for a semente que nós plantarmos, se Deus decidir que aquela semente não vai germinar, não adianta nós nos esforçarmos, porque é Ele que dá o crescimento. Glória a Deus. E é interessante também que, assim como foi ali na agrofloresta do meu pai, nós plantamos talvez 5, talvez até mais, 5 mil metros quadrados, ou talvez até mais, né? E nós plantamos bastante, nós semeamos bastante. Glória a Deus. E aí, semeando bastante, nós colhemos muito também. Então, às vezes, meus irmãos, nós precisamos semear mais.
Aquilo que nós queremos, precisamos o quê? Semear mais esforço, semear mais estudo, semear mais amor, semear mais companheirismo, para que nós venhamos a colher mais. Às vezes nós estamos semeando pouco nas nossas vidas com relação a determinadas coisas. E nós precisamos semear bastante, se nós queremos ter uma colheita grande. Nós precisamos semear muito. Como que nós vamos querer ter sacos e sacos de trigo, por exemplo, e colocar simplesmente uma sementezinha no chão? Aquilo vai dar simplesmente um pé de trigo. Mas se nós queremos ter sacos e sacos de trigo para vender, para distribuir para a família, nós precisaremos semear muito também. Então, em nome de Jesus, se nós quisermos ter grandes colheitas, plantemos muito também, em nome de Jesus. E há 3 coisas específicas nas quais nós precisamos semear sempre nas nossas vidas, independente de quem nós sejamos, da realidade das nossas existências. Nós precisamos semear na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Eu conheço muitas pessoas hoje que são frustradas com as suas famílias, com seus pais, com suas mães, com os seus irmãos, porque justamente não teve essa semeadura na sua família. Nós precisamos, em nome de Jesus, semear na nossa família. Semear o que, pastor? Semear tempo, semear dedicação, semear amor, semear companheirismo. Sabe por que muitas vezes nós vemos pais e mães que são abandonados pelos filhos quando eles estão no momento que mais precisam, eles não recebem esse apoio? Às vezes pode ser que o pai ou a mãe não plantaram esse amor no coração deles lá atrás. Não é uma regra, mas é provável. Às vezes nós não plantamos o amor necessário no coração dos nossos filhos. Às vezes nós não dedicamos tempo suficiente. Às vezes nós não plantamos ali o amor, não plantamos a dedicação, não plantamos, nossa, eu trabalho muito, mas eu vou parar um pouco agora para estar um tempo com o meu filho. Assim como eu preciso passar um tempo com Deus, eu vou passar um tempo aqui com meu filho, ver as suas necessidades, brincar com ele, sorrir com ele, dizer que eu o amo, porque isso é importante. E eu sei que um dia, esse amor que eu estou semeando na vida do meu filho, eu vou colher em nome de Jesus. Nós nos esforçamos, lutamos, nós dedicamos a nossa vida aos nossos filhos, e nós oramos por eles, queremos que eles sirvam a Deus, mas nós não colhemos e nós desfalecemos, como diz a palavra do Senhor aqui. Nós só vamos conseguir colher se nós não desfalecermos. E se nós não desfalecermos, a seu tempo nós vamos colher. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos semear na nossa família. Glória a Deus. Cada um de nós, homens principalmente, eu, Orley, nós somos pastores da nossa casa. Pode ser somente o Orley e a Suzy. Aqui em casa nós somos 4, mas nós somos pastores em nome de Jesus, deste pequeno rebanho que Deus nos confiou. E nós precisamos, em nome de Jesus, assim como Jó, semear oração, semear dedicação, parar um pouco o trabalho em nome de Jesus Cristo e dedicar um momento para sair com a esposa, dedicar um momento para conversar com os filhos, dedicar um momento para abraçar, para quebrar aquela barreira que às vezes existe no coração, às vezes talvez até mais nos homens do que nas mulheres, de dizer eu te amo aos filhos, à esposa, de abraçar, de olhar nos olhos. Tudo isso que nós estamos fazendo são sementes que nós plantamos e que um dia nós vamos colher. Aleluia. Um dia nós vamos colher o reconhecimento, vamos colher filhos que se importem com a gente, que vão querer estar com a gente no momento que nós estivermos velhos e precisarmos de ajuda, porque um dia, lá atrás, nós plantamos estas coisas na vida deles em nome de Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, nós precisamos plantar coisas boas nos nossos lares em nome de Jesus. Porque quando nós não plantamos coisas boas, nós estamos plantando coisas ruins. Quando nós não dedicamos tempo a eles, nós estamos plantando e semeando o menosprezo, a desatenção, a falta de tempo. Nós estamos plantando essas coisas na vida deles. Glória a Deus, aleluia. É interessante, meus irmãos, que essa questão da vida familiar, que aquilo que mais arde no coração dos filhos, não é o sustento, não é o pão, não é o alimento do dia a dia, mas a presença, ela vale muito mais do que aquilo que nós colocamos na mesa. Nós precisamos, como homens, de fato, colocar o alimento na nossa mesa. Mas se nós não também colocarmos amor nos nossos lares, às vezes tudo aquilo vai desmoronar. Às vezes
nós vamos encontrar um divórcio, às vezes nós vamos encontrar filhos drogados, filhos que não receberam amor dentro de casa, mas encontraram, ou acharam que encontraram, né, nas drogas, nos remédios, os amigos lá fora, no carnaval, em coisas desse tipo, porque não receberam isso dentro de casa. Então nós precisamos, em nome de Jesus, semear coisas boas, e precisamos ter a consciência de que se nós não semeamos, nós estamos semeando coisas ruins. Glória a Deus. E um dia, essa falta de atenção, falta de tempo nosso para com os nossos filhos, nós vamos colher isso também. Glória a Deus. Isso é tão sério, meus irmãos, que é algo que às vezes nós falhamos nisso sem perceber. Sem perceber, nós falhamos nisso. Às vezes, nós estamos tão ocupados, tão cansados, tão fadigados. Eu digo porque eu mesmo já passei por isso várias Glória a vezes. Deus. Às vezes a fadiga é tão grande. Aleluia. Às vezes a opressão, às vezes a pressão no trabalho é tão grande que nós não conseguimos. Nós chegamos em casa tão esgotados que nós mal falamos com a esposa, simplesmente comemos, vamos dormir, ignoramos os nossos filhos, não perguntamos as suas necessidades, não vemos se eles estão precisando de uma roupa para vestir, precisando de um carinho, precisando ouvir uma história, precisando de uma oração. E aí, essas sementes do menosprezo, da falta de atenção, elas vão germinando no coração dos nossos filhos. E aí, uma hora chega um tempo em que vai ser difícil, porque quando aquela semente está pequenininha, nós simplesmente pegamos ela com 2 dedos e arrancamos do chão. Aleluia. Mas depois que aquela semente cresce, uma semente de algo ruim, ela cresce no coração, ela se enraiza, se torna árvore frondosa. Aí se torna muito mais difícil nós arrancarmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito mais difícil. Me lembra de algo agora, inclusive, que se aplica às nossas vidas cristãs, que é interessante que quando nós oramos, quanto mais nós oramos, mais nós comparecemos, nós vimos à igreja, quanto mais nós lemos as Escrituras Sagradas, mais nós temos vontade de fazer, porque nós estamos plantando estas coisas. Né? Mas na medida que nós deixamos de fazer estas coisas, nós vamos perdendo a vontade também. Nós deixamos de vir ao culto uma vez, nós deixamos de vir ao culto 2 vezes, nós deixamos de orar hoje, deixamos de orar amanhã, deixamos de orar depois de amanhã, e ler a Bíblia, assim sucessivamente. Como nós resolvemos fazer de novo, está muito mais difícil do que se nós tivéssemos sempre orado. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, nós não podemos negligenciar essas coisas. Nós não podemos deixar de semear na vida dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso esposo, em nome de Jesus. As mulheres cuidem dos seus lares. Os homens, em nome de Jesus, e digo isso para mim também, rejeitem o mau humor e a brutalidade e tratem as suas esposas em nome de Jesus, assim como Cristo trata a sua igreja. E nós vamos escolher em nome de Jesus. Teremos mulheres animadas e que amem os seus lares, que vão cuidar bem dos seus filhos. Até o próprio homem estará mais animado e vigoroso, porque ele terá uma família que o ama em nome de Jesus. Em verdade vos digo, um homem ele pode ser o mais bem sucedido deste mundo, ter plantado muito no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, e ter todos os bens e as coisas deste mundo, mas se a sua família for uma ruína, ele será extremamente infeliz, talvez até tire a sua vida ou perca tudo. Glória a Deus. Porque ele semeou nos negócios, ele semeou no dinheiro, mas esqueceu da sua família. E aí ele viu, talvez até tarde demais, muitas vezes, que as sementes do negócio ajudam um pouco, mas não valem, nem chegam perto das sementes que nós podemos plantar nas nossas famílias. Glória a Em nome de Deus. Jesus, Aleluia. nós venhamos a cuidar das nossas famílias e semear, meus irmãos, semear com abundância na nossa família. Levar a nossa esposa para sair, cuidar dos nossos filhos, orar por eles, ter momentos juntos em nome de Jesus, e aí nós vamos colher muito também. E tenho convicção, se nós semearmos pouco, nós também vamos colher pouco. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. E outra coisa que nós, como homens e mulheres deste mundo, mas principalmente como servos do Senhor, precisamos semear, é justamente no nosso trabalho. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que nós, como servos do Senhor, tudo aquilo que nós formos fazer, seja palavras que nós formos dizer, né, seja alguma coisa que nós venhamos que nos for incumbida, né, seja o nosso trabalho também, nós precisamos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus, fazendo o melhor em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós, a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos também estar preparados para todo trabalho honesto debaixo do sol, para que nós não venhamos a ter necessidade de ninguém.
Então a palavra do Senhor, ela orienta principalmente o homem a trabalhar, a ser forte, ser valoroso, a estar disposto em nome de Jesus a levar o suprimento para a sua família em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós precisamos também semear no nosso trabalho. Semear em nome de Jesus, repreendendo e rejeitando completamente a preguiça, sendo esforçados, sendo animados, sendo vigorosos, sendo fortes, fazendo a nossa parte em nome de Jesus, que quando o nosso patrão vier até nós perguntando alguma coisa, que nós já tenhamos feito, até planejado no dia seguinte, em nome de Jesus Cristo. Quando nós nos empenhamos no nosso trabalho, cedo ou tarde, nós somos reconhecidos. É interessante que quando nós somos dedicados no nosso trabalho, às vezes até, isso aconteceu comigo algumas vezes inclusive, nós não somos reconhecidos ali naquele lugar que nós nos esforçamos tanto, mas muitas vezes Deus nos tira dali, Ele nos dá o reconhecimento em algum outro lugar, porque aquele lugar no qual nós estamos não reconheceu e não valorizou as sementes que nós plantamos, mas Deus, Ele viu todas as coisas em nome de Jesus, e Ele vai e recompensa cada uma das sementes que nós plantamos em nome de Jesus. Por isso, como diz a palavra do Senhor, não desfaleça em nome de Jesus, porque se você não desfalecer a seu tempo, você colherá. Seja esforçado, seja animado, faça o seu trabalho da melhor maneira possível, mesmo que o seu patrão ou a sua empresa não sejam as melhores. Por quê? Não porque ele está vendo, não, mas porque Deus está vendo e Ele vai te recompensar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por isso, em nome de Jesus, plantemos essas coisas em nome de Jesus. Sejamos homens e mulheres esforçados, empenhados, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. E quando os nossos colegas de trabalho olharem para nós, ainda que nós não preguemos para eles, eles possam ver que nós somos homens e mulheres diferentes. Aleluia. Glória a Deus, Porque nós não entramos em contenda, nós não plantamos contendas, fofocas, discussões sem fim. Nós plantamos esforço, pontualidade, presença, planejamento. Nós fazemos a nossa parte em nome de Jesus. Glória a Deus. E as pessoas vendo o nosso comportamento, vendo as sementes que nós plantamos, e às vezes aquilo que nós estamos colhendo no nosso trabalho, uma promoção, um reconhecimento, colocar em um posto melhor, ou seja o que for, as pessoas vão se admirar de nós. Glória a Deus. Elas vão talvez até perguntar para nós o que nós fazemos, mas o que nós fazemos não tem segredo, não tem nada de diferente. O que nós fazemos é simplesmente plantar em nome de Jesus as coisas certas. E às vezes vai demorar, mas a tempo oportuno nós vamos colher também coisas maravilhosas neste mundo e também no mundo espiritual diante de Deus. Então nós fazemos a vontade do Senhor. Então nós fazemos a vontade de Deus. Às vezes até nós prosperamos neste mundo. Não é o nosso objetivo. Não é aquilo que nós queremos, porque nós sabemos que toda a prosperidade e riqueza deste mundo vai passar. Mas quando nós plantamos coisas boas neste mundo, há uma grande probabilidade de Deus ir nos prosperando em nome de Jesus. Aí nós não vamos ter necessidade de ninguém. Nós vamos ter tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos ajudar o próximo em nome de Jesus. E o nome de Deus vai ser glorificado através das nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória, glória, glória a Deus, E há aleluia. muitas coisas, meus irmãos, nas quais nós devemos semear e devemos plantar na nossa família, no nosso trabalho, nos estudos, nos negócios, nas empresas. E há pessoas que plantam muito nos negócios, mas esquecem do mais importante. Plantam muito no trabalho, mas esquecem do mais importante. E às vezes plantam na família, mas esquecem do mais importante. Nós precisamos principalmente semear em Deus em nome de Jesus. Até porque, meus irmãos, um homem que ele tem uma vida com Deus, necessariamente, ele não vai ser um homem preguiçoso. O homem que de fato serve a Deus, ele vai trabalhar bem aonde quer que ele esteja. Um homem que tenha verdadeiramente um relacionamento com Deus, ele vai semear na sua família, porque a palavra do Senhor nos manda fazer isso. Glória a Deus, aleluia. É por isso que nós não temos programações excessivas aqui na igreja, porque eu sei que nós precisamos cuidar das nossas famílias em nome de Jesus. Se nós tivéssemos aqui programação 4 vezes na semana, com que tempo vocês teriam para passar com suas famílias? Em que momento vocês teriam para dizer eu te amo para a esposa? Vocês estariam sempre correndo e sempre vindo para o culto e não conseguiriam aplicar aquilo que nós dizemos. Nós precisamos ter tempo para servir a Deus e não estar o tempo todo dentro da igreja.
Glória a Deus. Precisamos ter tempo para a nossa Glória a família, Deus. tempo para o nosso trabalho, tempo para descansar e tempo para a igreja também, em nome de Jesus. Glória a Glória. E nós precisamos semear em Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus. Glória. É engraçado que Poderoso. deixa eu comprar um pão porque suando tanto. É engraçado que as sementes que nós plantamos em Deus, elas são extremamente simples e todos nós sabemos e conhecemos quais são as sementes. Glória a Deus. É a oração, é a leitura bíblica, é o jejum, Aleluia. é o amor aos pobres e aos necessitados, é o evangelismo, é estar em comunhão com os irmãos, como o irmão nos trouxe mais cedo. E aí nós vamos plantando essas sementes, meus irmãos, em nome de Jesus. E a tempo oportuno, o que nós vemos? Nós vemos ela germinando em nome de Jesus. E muitas das vezes, o que Deus nos entrega, é a presença dele, são dons espirituais, é sabedoria que não vem deste mundo, mas sim vem do alto, em nome de Jesus. E nós vamos colhendo aquilo que nós plantamos, mas nós precisamos entender aquele princípio que eu disse, mais uma vez, se nós não desfalecermos. Há pessoas que não conseguem evoluir na caminhada cristã, porque eles desfalecem rápido, Aleluia, Pai. eles desanimam. E aí não dá tempo das sementes germinarem diante do Senhor. Aleluia. Para nós servirmos a Deus, nós precisamos ser homens e mulheres com paciência em nome de Jesus. Glória a Deus. Precisamos saber o tempo certo de todas as coisas. E às vezes nós não sentimos a presença do Senhor, às vezes não fomos batizados com o Espírito Santo, às vezes queremos um dom ou outro, às vezes queremos ser mais sensíveis ao Espírito Santo de Deus, às vezes nós achamos que essas coisas estão demorando muito. Glória a Deus. Mas o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é não desfalecer e continuar plantando estas coisas em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Servir a Deus é algo Aleluia. simples. É algo simples. Glória a Deus. É plantar estas sementes das quais eu vos disse e aguardar que elas germinem. E é Glória. interessante que essas coisas que nós fazemos, como ler a Bíblia, como orar, como jejuar, como ajudar o próximo em nome de Jesus, como vir à igreja, são sementes que nós plantamos, e conjecturando aqui, nós plantamos, elas nascem rápido, elas germinam rapidamente, crescem rapidamente, mas logo digamos assim, elas expiram ou logo caem também. Se nós não formos plantando continuamente, nós enfraquecemos. Glória a Nós Deus. precisamos estar sempre plantando nas nossas vidas espirituais, para que nós venhamos a estar sempre colhendo em nome de Jesus. Aleluia, Rei. Dentre vós que estáis aqui, em nome de Jesus, vocês sabem o que vos digo. Aqueles daqui que estão aqui, que oram de verdade, sabem que se nós passamos um dia, às vezes até menos de um dia, sem orar, nós sabemos como nós nos sentimos. Nós nos sentimos fracos, Glória a desanimados. Deus. Aleluia. Bate um abatimento, às vezes a Chile comenta comigo, e eu passo por isso também, uma tristeza profunda na nossa alma. E é o quê? É a falta da presença de Deus. E às vezes tivemos um dia muito corrido, muitas ocupações, e não conseguimos orar como nós gostaríamos, e aí nós não estamos bem como nós gostaríamos também. Glória a Deus. Nós estamos, meus irmãos, nós estamos hoje espiritualmente aquilo que nós semeamos ontem, antes de ontem. Glória a Deus. Aleluia. Se nós oramos ontem, se nós jejuamos ontem, se nós lemos as Escrituras ontem, hoje nós vamos estar bem com Deus. Aleluia. Mas se nós não fizermos nada disso, como nós poderíamos estar bem hoje? Glória a Se nós não Deus. plantamos em Deus, Pai. se nós plantamos nos nossos negócios, plantamos no nosso trabalho, plantamos na nossa família, plantamos nos nossos estudos, passamos a madrugada inteira estudando, esquecemos de Deus, plantamos muito ali e temos grande probabilidade de passar em concurso público, mas esquecemos de Deus. Como nós estaríamos bem? Às vezes estamos ali perto de passar em concurso público, perto de colher isso, Glória a Deus. mas o coração não está bem. Estamos sentindo, estamos ali, assim como Davi clamou ao Senhor: Senhor, não retires de mim o teu espírito. De que adianta? Nós ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa alma. Glória a Deus. Então, em nome de Glória a Jesus, Deus. Aleluia. que nós possamos plantar na nossa família, Glória a plantar Deus. no nosso trabalho, semear em nome de Jesus. Mas de nada adianta nós semearmos em tudo neste mundo se nós não semearmos na nossa vida espiritual, não semearmos em Deus, em Glória a nome de Deus. Jesus. Aleluia. É interessante que a palavra do Senhor nos diz que, como eu já disse, inclusive, há um que planta e há um que rega, mas é Deus que dá o crescimento. E às vezes nós plantamos um monte de coisa e esperamos colher um monte de coisa deste mundo. E às vezes nós até podemos esperar mesmo porque nós plantamos, Glória a mas quem dá o crescimento é Deus. E às vezes nós plantamos tanto, mas nós esquecemos de Deus.
E aí, por nós termos esquecido de Deus, nem aquilo que nós plantamos, que era até bom, e às vezes até aquilo é tira. Porque nós esquecemos Glória a dele. Deus, aleluia. Muitas das vezes Deus ele gera problemas, dificuldades, ele acaba com a nossa colheita, para ver se nós lembramos dele de novo. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes passamos por isso? Glória a Deus. Estávamos ali com tanta expectativa de algo acontecer, com tanta expectativa de um emprego, de uma promoção, de um trabalho, de um carro, de seja o que for, e aí tudo vai por água abaixo. Glória Será a que Deus, nós aleluia, Pai. plantamos em Deus? Será que nós não desfalecemos? Será que nós não estávamos Glória a servindo a Deus, simplesmente interessados naquilo que nós achamos que iríamos Glória a receber? Deus, poderoso. E às vezes Deus tira para mostrar que sem Ele não tem prosperidade, sem Ele não Glória a tem Deus. colheita, que não tem Glória. outra opção a não ser servir ao Senhor. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória. Por isso, meus irmãos, em nome de Jesus, Aleluia, não Pai. vos iludais, de Deus não se zomba. Glória O que a o homem Deus. semear, isso colherá. Aleluia. Não vos iludais, em nome de Jesus, se nós esquecermos de Deus. Glória Às vezes a nós Deus. podemos até perder a nossa colheita neste mundo de outras coisas. Aleluia. Mas Pai. se Ele não tirar, quando nós morrermos e comparecermos em juízo diante dele, nós veremos que todas aquelas coisas passaram e nós esquecemos do mais importante e seremos rejeitados por Ele por Glória toda a Deus, a eternidade. poderoso e santo. Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória vezes- a Deus. Às vezes com nós, como eu disse nos últimos cultos, nós precisamos parar para pensar, nós precisamos parar para analisar, para nos examinar a nós mesmos, a Glória. silenciar em nome de Jesus. Às vezes nós estamos tão ocupados plantando no trabalho, plantando na empresa, nos negócios, investindo dinheiro no mercado financeiro, todo esse tipo de coisa. E nós só vamos parar para pensar que nós esquecemos de Deus quando nós morremos e estamos diante dele. Porque, meus irmãos, em verdade vos Glória a digo, Deus, para que o homem morra, basta ele estar vivo. Nós podemos morrer hoje e agora. O Senhor Jesus pode voltar agora. Glória a Deus. Se nós não estivermos Pai. plantando coisas para o Senhor, nós vamos comparecer diante dele com mãos vazias. Aleluia. E vamos ser rejeitados por ele. Glória. Porque nós não oramos, não lemos a Bíblia, não vivemos uma vida de santidade. Nós desanimamos, desfalecemos em plantar coisas boas nas nossas vidas. Glória a Por isso, Deus. em nome de Jesus, Glória a Deus. Aleluia. nós possamos lutar, correr atrás dos nossos sonhos, Pai. correr atrás de um emprego melhor, correr atrás de um carro, de uma casa própria, correr atrás, em nome de Jesus Cristo, de um concurso público, ou seja o que for, mas não esqueçamos do Senhor, porque Ele que nos dá, Ele pode também tirar todas essas coisas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ponhamos de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus possa nos ajudar, em nome de Jesus Cristo, para que nós venhamos a plantar, a ter força, a ter disposição, para semear muitas coisas boas, que venhamos a colher também em nome de Jesus, sempre com a convicção de que se nós não plantarmos Glória a em Deus, Deus. talvez percamos tudo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, louvado, agradecido seja o teu nome, Deus. Quero te agradecer por este ensinamento que o Senhor nos dá nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E eu quero, meu Pai, te pedir em nome de Jesus, o Senhor nos ajude para que nós venhamos, Senhor, a plantar na nossa família, a plantar, Senhor, no nosso trabalho, a plantar, Senhor, nos estudos, a plantar, Senhor, no Senhor, acima de tudo, em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, ver essas sementes germinarem, em nome de Jesus. Tira as barreiras, realiza os sonhos da vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Tira os impedimentos, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, nos dar a graça de prosperarmos neste mundo, não para nos desviarmos do Senhor, mas sim, Deus, porque o Senhor é bom, e o Senhor quer ver os teus servos bem, em nome de Jesus. Então nos abençoa e que todo mal sobre as nossas vidas, para tentar nos impedir as nossas sementes de germinarem, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus. Nos abençoa, Senhor, nos dá a tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.